Cuiabano fica no Botafogo para a felicidade geral da nação, mas pouquíssima gente entendeu o que realmente o John Textor fez. Isso é uma tática de mercado chamada sales leaseback, muito comum no mercado imobiliário. Ninguém viu isso e eu vou te contar a partir de agora. Mas antes de mais nada, já segue o canal do Manel para você poder entender o futebol e o Botafogo para muito além da superfície do debate. Para quem não é entendido muito de mercado imobiliário e até outros segmentos da economia, o site da XP tem até um desenho explicando como é que funciona. Ali na esquerda você tem o proprietário de um imóvel. Ele vende esse imóvel para um investidor. Esse investidor aluga de volta esse imóvel para o proprietário. Mas por que o proprietário e o investidor fariam isso? Todos saem ganhando. O proprietário se capitaliza no curto prazo com o valor do imóvel e o investidor passa a ter uma renda em função daquele ativo financeiro que ele coloca para alugar. O que o Textor e o Marinakis fizeram em relação ao Cuiabano foi exatamente isso. O Textor precisava de dinheiro para fechar as contas até dezembro. Por isso ele vendeu o John, por isso ele forçou a venda do Cuiabano. Só que ele sabe que ele não podia ficar sem o lateral, ele sabe que a torcida estava irritada, ele sabe que a janela não foi muito boa e tudo isso mais. Então ele negociou com o Marinakis alugar o Cuiabano de volta. Como? Pagando os seus salários. E para o Marinakis ser interessante? Claro que é. Recentemente o Botafogo recebeu uma proposta de 9 milhões de euros pelo Cuiabano do Brighton, da Inglaterra, mais bônus. O que significa dizer que os 6 milhões de euros pagos pelo Marinakis, ali na frente, vão se converter em 9, 10, 11, 12, quem sabe 15 milhões de euros. Porque agora o ativo deixa de ser um ativo de futebol brasileiro e passa a ser um ativo de Premier League. Para o Cuiabano foi ótimo. Agora ele é um jogador de Premier League e certamente teve uma valorização salarial muito boa. O jogador saiu ganhando, o Marinakis saiu ganhando e o Textor saiu ganhando. E no final das contas, quem saiu ganhando? O Botafogo. Portanto, meus amigos, o John Textor fez uma jogada de gênio. Uma pena que o debate no futebol brasileiro seja tão raso por parte da imprensa, que prefere, ao invés de estudar o mercado e entender o que realmente está acontecendo, ficar criticando o John Textor cegamente e ficar assim, verbalizando sobre tem que ter fair play financeiro, tem que ter fair play financeiro. Isso aqui, meu amigo, não é proibido na França, na Inglaterra, em Portugal, na Itália, na Espanha. Não tem um país no mundo que proíba isso. Por que seria proibido no Brasil? Quase que o Danilo foi embora do Botafogo. Não necessariamente, mas tentaram contratar. Irmão, o torcedor do Botafogo, não vou nem falar que não tem um dia, né, de paz, né, que é uma frase batida para muito torcedor do futebol brasileiro, mas eu diria que não tem um minuto. Né? Inclusive até o último minuto da janela de transferências europeia, lá da Premier League, foi assim. Poucas horas, na verdade poucos minutos antes da janela fechar, o Botafogo recebeu uma proposta do Fulham da Inglaterra de 30 milhões de euros pelo Danilo, jogador que chegou há 6 semanas, mais ou menos, no Botafogo. Ele foi contratado do Nottingham Forest da Inglaterra por 22 milhões de euros e o Fulham ofereceu 30 para fazer essa reposição aí do Andrés Pereira. O Botafogo recusou. A informação, né, do Globo Esporte foi de que o Botafogo recusou, entendendo que, mesmo que os valores fossem muito bons, o Botafogo não teria tempo hábil, né, para fazer a reposição. Já perdeu o Gregory, né, perdeu outros jogadores e não conseguiria fazer uma reposição ali adequada, né? Você imagina, né? Vende o John, o Cuiabano. Já perdeu o Igor Jesus no início da janela. Agora o Danilo, que chegou para ser uma peça de reposição do Gregory. Enfim, Danilo continua sendo jogador do Botafogo. Ainda bem, né?